O inverno de 1992, em Modena, foi estranho. Não se falava mais em cavalos de potência, mas em gigabytes. A Williams tinha passado o inverno aperfeiçoando o FW14 bytes. Não era apenas um carro, era um Rob. Suspensão ativa que lia a pista e mantinha o carro plano. Controle de tração que impedia as rodas de patinar. Freios hábeis. O Nigel Mansell. Agora sem o bigode, ele tirou no começo do ano. Mas a alma do leão continuava lá. Tinha nas mãos a arma definitiva. Na minha casa, porém, o clima era de tragédia anunciada. A Ferrari lançou o F92. Era lindo. Parecia um caça a jato. Tinha um conceito revolucionário chamado fundo duplo Double Floor. Ideia do genial Jean-Claude Mireille. A Julia chegou em casa, no dia do lançamento, com os olhos brilhando. Vira-lata. Teoricamente, esse carro gera mais pressão aerodinâmica que um avião invertido. Teoricamente. Teoricamente. Essa era a palavra-chave. Quando o carro foi para a pista, a teoria morreu. O F92 era instável. O motor V12 bebia óleo e o fundo duplo tornava o chassi flexível. Enquanto a Williams viajava para o futuro, a Ferrari e a McLaren, que ainda usavam um carro antigo atualizado, ficaram presas no passado. Ayrton Senna, nos testes, saiu do carro balançando a cabeça. Ele sabia. O Honda V12 podia gritar o quanto quisesse. Ele não tinha chance contra os microchips de Adrian Newey. O começo da temporada foi um monólogo. Nigel Mansell venceu na África do Sul. Venceu no México. Venceu no Brasil. Venceu na Espanha. Venceu em Imola. 5 vitórias consecutivas. Ninguém nunca tinha feito isso na história. Eram vitórias comuns. Eram massacres. O Mansell colocava 2 segundos por volta no Senna. Em Silverstone, a diferença na classificação foi de quase 3 segundos. Tente imaginar o melhor piloto do mundo, Senna, tomando 3 segundos de um carro que ele considerava fácil de guiar. Senna me disse, em Barcelona, com um sorriso triste, o Nigel não está pilotando. Vira-lata. Ele está jogando videogame. O carro faz tudo. Se ele tirar as mãos do volante, o carro faz a curva sozinho. Era exagero do Ayrton, claro, mas a frustração era real. O Senna estava pilotando o MP47A, um carro nervoso, bobo, que saía de traseira e de frente na mesma curva. A Honda estava perdida. O domínio da Williams era tão absoluto que o campeonato acabou em abril. O resto do ano foi apenas para cumprir tabela. O Ingle, esse que sempre foi o azarado. Quase, agora era o dono do universo. Enquanto a Williams voava, a Ferrari vivia seu inferno particular. Ivan Capelli, um piloto italiano talentoso e simpático, foi contratado para realizar o sonho de pilotar a Ferrari. Virou pesadelo. O F92 era impilotável. A Giulia sofria junto. Ela via o Capelli nos boxes, destruído mentalmente. A imprensa italiana o chamava de incompetente, mas a culpa não era dele. O fundo duplo não funcionava. O carro perdia pressão aerodinâmica de repente. O Capelli bateu várias vezes porque o carro simplesmente soltava. No meio da curva, lembro-me do GP do Canadá. O Capelli bateu no muro. Ele saiu do carro e ficou sentado na grama, chorando, não de dor física, mas de vergonha. A Julia me disse naquela noite: a Ferrari está assassinando a carreira de um homem. Bom para não admitir que o carro é um lixo. Foi o ano mais triste da história da escuderia. Jean Alesi, o outro piloto, guiava com coração e conseguia alguns milagres. Mas Capelli foi triturado pela máquina de moer carne que é a imprensa italiana. Maio, M,
Naco. A única pista onde a aerodinâmica da Williams não fazia tanta diferença. Mesmo assim, o Mansell liderava com folga. Parecia a sexta vitória seguida. O campeonato seria perfeito. Mas, aí, a porca da roda. Faltando 8 voltas, o Mansell sentiu o carro vibrar. Ele achou que era um pneu furado. Ele parou no box. A Williams trocou os pneus. Ele voltou voando, com pneus novos, 5 segundos atrás do Senna, que estava com pneus velhos e gastos. O que aconteceu nas últimas 3 voltas entrou para a mitologia do esporte. O Mansell, com o carro de outro planeta, chegava a colar na caixa de câmbio do Senna. O Ayrton não tinha aderência. O carro dele escorregava como sabão, mas o Senna fez o McLaren ficar com 4 metros de largura. Ele colocava o carro exatamente onde o Mansell queria passar. Foi uma aula de geometria defensiva. O Mansell jogava para a esquerda, o Senna bloqueava. O Mansell ia por fora, o Senna fechava. Quando cruzaram a linha de chegada, separados por 0,2 segundos, o Senna estava exausto. O Mansell precisou ser carregado para fora do carro. Ali, o Ayrton provou: você pode ter o melhor computador do mundo, mas Naco quem mandau é ao mal. 1992 também foi o ano em que o Senna escolheu um novo rival, Michael Schumacher. Na Benetton, o alemão era rápido, arrogante e não tinha respeito pela hierarquia. No GP da França, em Magnico, o Schumacher bateu na traseira do Senna na primeira volta, tirando o brasileiro da corrida. A corrida foi interrompida pela chuva, enquanto esperavam a relargada. O Senna, vestido com roupas civis, invadiu o grid. Ele foi até o Schumacher, que estava sentado no cockpit. O Senna pegou o alemão pelo macacão e deu uma lição de moral na frente de todo mundo. Eu estava perto e ouvi. O Senna disse, apontando o dedo na cara do garoto: você fez merda. Você não é campeão do mundo. Você é ninguém. Aprenda a respeitar quem está aqui antes de você. O Schumacher ficou pálido. Mas o que o Senna não sabia é que aquele ninguém seria o único capaz de desafiá-lo nos anos seguintes. A rivalidade Senna-Schumacher nasceu ali, naquele asfalto molhado da França. Bélgica, Spa. Spa. A casa do Senna. Ou mais. Chovia e parava. O asfalto era um sabão. O Schumacher cometeu um erro, saiu da pista. Enquanto voltava, ele viu que os pneus do seu companheiro de equipe Martin Brundle estavam criando bolhas, sinal de que a pista estava secando. O Schumacher teve um estalo de genialidade. Ele entrou no box imediatamente e colocou pneus de seco slicks. O Senna e o Mansell ficaram na pista com pneus de chuva. O Schumacher começou a virar 5, 6 segundos mais rápido que todo mundo. Quando os campeões perceberam, era tarde. O garoto da Benetton venceu sua primeira corrida. Foi uma vitória de inteligência, não só de braço. Eu vi o Senna no pódio, olhando para o Schumacher com um misto de raiva e reconhecimento. O rei da chuva tinha sido batido em seu próprio terreno por um aprendiz que aprendeu o truque mais rápido que o mestre. Setembro. Monza. A Honda convocou uma coletiva de imprensa. O presidente da empresa anunciou: nós cumprimos nossos objetivos. A Honda sai da Fórmula 1 no fim do ano. Foi um terremoto. O Senna ficou órfão. A Honda era a família dele, a força que o impulsionou aos 3 títulos. Sem a Honda, a McLaren era apenas uma equipe cliente, sem motor de fábrica. O Ayrton sabia que suas chances de ser tetra em 1993 tinham acabado de evaporar. Eu vi o Senna chorando no motorhome da Honda. Ele abraçava o senhor Osamu Goto como se fosse um pai. O Piquet já tinha saído. A Honda estava saindo. O mundo que o Senna conhecia estava desmoronando. Ele começou a ligar
desesperadamente para Williams. Ele se ofereceu para correr de graça. Eu piloto por $0. Se vocês me derem o carro do Adrian Newey, ele disse ao Frank Williams. Mas havia um problema, chamado Alain Prost. O Nigel Mansell venceu o campeonato na Hungria em agosto. O título mais antecipado da história. Ele finalmente era campeão. O Leão tinha domado a F1, mas a festa durou pouco. Frank Williams, sempre frio, já tinha assinado o contrato com Alain Prost para 1993. E o Prost colocou uma cláusula no contrato. Eu não aceito Ayrton Senna como companheiro. E a Renault, fornecedora de motores, queria um piloto francês, o Mansell, campeão do mundo. Descobriu que a Williams estava oferecendo metade do salário para ele renovar, porque já tinham o Prost. O Mansell se sentiu traído. Ele convocou uma coletiva em Monza e, com lágrimas nos olhos, anunciou: eu estou me aposentando da F1. Vou correr na Indy nos Estados Unidos. Foi chocante. O campeão reinante estava sendo expulso para dar lugar ao rival que tinha tirado um ano sabático. A Fórmula 1 mostrava sua face mais cruel. O talento não vale nada se a política decidir o contrário. Última corrida do ano. Austrália, Mansell fazendo sua despedida. Senna querendo mostrar que ainda era o chefe. Na volta 19, Senna tentou ultrapassar o Mansell no final da reta. O Mansell freou normal. O Senna. Bem, o Senna foi otimista demais. Ele encheu a traseira da Williams. Os dois foram para a brita. O Mansell saiu do carro, furioso, querendo brigar. O Senna saiu caminhando, tranquilo. Foi o fim melancólico de uma rivalidade que definiu a década. Mas depois, nos boxes, algo mudou. O Mansell foi até o Senna. Eles se abraçaram. O Leão estava indo embora. O Senna sabia que sem o Mansell e sem o Piquet, ele ficaria sozinho contra o Prost e o Schumacher. A velha guarda estava partindo. O Senna era o último dos moicanos. 1992 terminou com Williams no topo do mundo. Mansell campeão e indo embora, e a Ferrari em ruínas. A Giulia estava grávida do nosso segundo filho, e ela dizia que torcia para que ele fosse padeiro, não engenheiro da Ferrari, porque o sofrimento era grande demais. O Senna terminou o ano sem contrato. Ele estava desempregado. O Ron Dennis tentava convencê-lo a ficar na McLaren com um motor Ford cliente, uma vergonha para um tricampeão. O Prost já estava sentado no cockpit da Williams para 93, com o título praticamente garantido antes da largada. Eu fechei meu caderno de 92 com uma certeza. A era dos garagistas tinha acabado. A era da eletrônica tinha vencido. O piloto agora era apenas um componente biomecânico de um sistema digital. Mas eu sabia que o Ayrton não aceitaria isso. 1993 seria o ano em que ele faria o impossível: humilhar a eletrônica com a pura genialidade humana na chuva de Donington Park. Mas isso é história para a próxima temporada.